A leitura das cartas da Fiesp, agora a gente acabou de acompanhar a leitura da carta da Faculdade de Direito da USP. É histórico, gente, é um momento histórico para a nossa história como brasileiros, como democratas. Então não dá para a gente deixar de analisar esse momento em 11 de agosto de 2022, em quando mais uma vez duas cartas importantíssimas são lidas em defesa da democracia. Estamos com Gustavo Uribe aqui no telão para a gente analisar e também Priscila Yazbek ao meu lado. Uribe, vou começar com você porque, mais uma vez, tudo nesse discurso, na leitura dessa carta, desse manifesto, tem um significado. As cores verde e amarelas, até a Eunice falando, a professora Eunice falando, olha, estou usando aqui o amarelo, a cor do meu orixá. Então, mais uma vez, fazendo uma menção às culturas de descendência africana. Também ali, um militar aposentado, ex-ministro do STM, 3 mulheres, professoras. Tudo hoje tem um significado histórico para o Brasil. A ressignificação das cores, que é uma tentativa que você tem de alguns grupos da sociedade de que uma cor não seja vinculada a um partido político ou a um grupo político. Cores são cores, justamente as cores da bandeira nacional, que não se vinculam diretamente à direita ou à esquerda. Esse ato é bastante importante, ele relembra o ato de 1977, quando o professor Godofredo, da Universidade de São Paulo, leu uma carta contra a ditadura militar. Ou seja, há hoje, isso foi lido na carta, uma ameaça de uma ruptura institucional e, portanto, setores da sociedade, empresariado, sindicalistas, desempregados, empregados, militares, há quase 1,9 mil militares que assinaram a carta. Você tem mais de 8 mil policiais, civis e militares que assinaram a carta em defesa da democracia. É um movimento político? Mas não partidário, é suprapartidário. Você tem nomes da esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, você tem nomes da direita, como Michel Temer e José Maria Emael. E não é um recado a um determinado político ou ao presidente da República, como Jair Bolsonaro quis fazer entender em seus discursos. É a defesa da democracia. É como eu disse mais cedo, é uma tentativa de um freio social, apontar de que qualquer aventura golpista ou ruptura institucional não será aceita por diversos setores da sociedade. O cenário de 2022 não é o cenário de 1964. Em 64, você teve o apoio de entidades e parcela da população a um golpe militar. Hoje você não teria a mesma adesão. Recado que também foi dado por nações estrangeiras. O secretário da Defesa dos Estados Unidos da gestão, Joe Biden, falou isso claramente quando veio ao Brasil há algumas semanas. A União Europeia mandou recados também de que pode haver embargos no Brasil, embargos econômicos, caso você tenha uma ruptura institucional. Então, como você disse, Daniel, nesses 10 anos de jornalismo, 20 anos de jornalismo que a gente tem, a gente não esperava estar nessa altura do campeonato defendendo a democracia. Mas, na avaliação daqueles que aderiram à carta, é necessário fazer esse aceno antes que haja a possibilidade de uma ruptura institucional. Com certeza, né? É defender o óbvio, mas nesse momento é necessário. Pri, vou jogar a bola para você agora, para a gente falar também do ponto de vista econômico, do que esse movimento todo representa, né? A gente mostrou ali a leitura da carta da Fiesp, que tinham vários oradores ali, iam alternando entre empresários, centrais sindicais, representantes dos estudantes, enfim, uma série de setores da sociedade que representam uma pluralidade muito grande, porque eu acho que interessa a todos, né? Eu acho que esse é o ponto, interessa a todos uma segurança no país, uma estabilidade. Agora, em relação aos empresários, o que você destaca pra gente? Pois é interessante notar um pouco de alguns detalhes aí das falas de empresários. Eu anotei aqui algumas questões que o Horácio Laffer Piva falou, né, da Klabin, e o que ele disse, né? Ele falou que inicialmente recebeu o convite, estava se perguntando se iria num momento tão importante, fazer um discurso tão importante, com personalidades, pessoas importantes, mas ele falou que pensou direito e que e que todo mundo tem que estar preparado para um momento como esse de defesa da democracia, né? E chamou atenção que ele falou, todos aqui hoje lutam contra a apatia, contra o populismo, contra ameaças, contra deixar de lado o melhor de nós mesmos, né? Lutam pela democracia. E ele fala que o Brasil é uma jovem democracia e que todos nós estamos juntos, né? Nessa mesma luta por defender as instituições, por defender essa democracia que é jovem. Então ele falou que qualquer brasileiro está preparado para esse momento, né? Foi um discurso muito nesse tom. E o Hermínio Fraga falou um pouco antes
dele também falou que nós vivemos hoje num mundo de ameaças autoritárias, populistas, e ele falou que fala como quem pensa 24 horas no futuro do Brasil, falou que não tem nenhum caminho que não seja liberdade, democracia e justiça, né? Então, como eu estava falando um pouco mais cedo, o que passa, né, entre o setor produtivo, os economistas? Eles percebem que existem alguns limites que não podem ser ultrapassados, né? Quando a instabilidade chega a um certo nível, né, o empresário, o economista, ele não quer se posicionar politicamente, muitas vezes eles evitam se posicionar politicamente, muitas vezes, justamente porque eles querem focar ali na questão mais técnica, principalmente os empresários que estão ali preocupados com o futuro dos seus negócios. Então, quando eles se posicionam de alguma forma, é porque eles percebem que a instabilidade está em jogo, né? Que pode haver uma ameaça à estabilidade. E é por isso que eles se manifestam e aderem, então, a esse ato, fazem a leitura dessa carta, também participam desses manifestos. Vale falar, como eu disse antes, existe uma divisão, até mesmo no manifesto da Fiesp houve uma dissidência, não são todas as entidades, as empresas do setor produtivo que estão participando, mas houve uma adesão ampla, né? Até algumas nuances ali, o setor de agro, por exemplo, criou uma própria carta, a Fiesp a sua própria carta, porque discordavam ali de algum trecho ou outro, mas todos demonstrando de forma muito clara a insatisfação sobre o ataque às instituições e o ataque às eleições, porque essa instabilidade total e uma alternância total das regras que regem hoje a nossa democracia não interessa a ninguém, porque isso pode trazer, inclusive, prejuízos para a economia toda, para qualquer tipo de negócio. Então é sobre isso que o capital produtivo, né, os economistas estão falando, e aí um destaque também desse evento de hoje é essa união entre o capital produtivo e os trabalhadores, né, que foi muito destacada também pelos oradores. O curioso é que o presidente Jair Bolsonaro não é das pessoas que assina essa carta, ele não é um signatário dessa carta em defesa da democracia. Pelo contrário, ele fez piada com relação a essa carta quando coloca ali no Twitter, dizendo que aquela postagem era a carta dele em defesa da democracia. Inclusive agora há um movimento de ministros ressuscitando essa mensagem, essa postagem do presidente. Uribe, o que aguardar de manifestação do presidente após tamanho impacto e tamanha adesão? Até olhando aqui mais uma vez, faltam um pouco mais de 50 mil assinaturas para ser atingida a marca de 1 milhão. Daniel, é um expediente do presidente Jair Bolsonaro e do Palácio Planalto politizar temas que não têm politização. Por exemplo, a igualdade de gênero e até mesmo quando a gente fala o respeito às orientações sexuais, você transforma em ideologia de gênero que não existe na literatura da psicologia. Quando você defende, por exemplo, a preservação do ambiente, você fala que é uma ameaça à soberania nacional. Esse engajamento nas redes sociais é muito importante para o presidente Jair Bolsonaro. E esta figura de perseguição, de que ele está sendo perseguido, também gera a defesa dele nas redes sociais. Então, a politização desse documento tem uma estratégia política, e sempre tem uma estratégia política de mobilizar aquela que é a base bolsonarista nas redes sociais. O problema é que foi um pouco longe demais, e há essa avaliação na campanha reeleição, de que talvez tenha se dado um tiro no pé. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro, em público, minimiza a carta, fala que é uma cartinha, mas nos bastidores tem marcado uma série de encontros com o setor produtivo para não parecer que está isolado. Então ele teve encontro com a Febraban, ele teve encontro com o Secov, que são as imobiliário, o setor da construção civil, teve um encontro com o agronegócio. Você tem agora auxiliares do presidente Jair Bolsonaro que vão ter encontros com empresários. O presidente Bolsonaro ia hoje ao Grupo Esfera, do empresário João Camargo, com representantes do Produto Interno Bruto. Ele acabou não indo, mas Walter Braga Neto vai no dia 17 e Ciro Nogueira também vai até o final do mês. Então você tem agora essa mobilização de bastidor. Isso não significa que o presidente Jair Bolsonaro irá interromper, por exemplo, um debate com a Fiesp. A avaliação é de que não era o momento para se fazer esse debate, mas há sim uma consideração de que o presidente Jair Bolsonaro tem de reatar laços e deve se reunir então com o empresariado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então o presidente Jair Bolsonaro vai seguir minimizando a carta, mas nos bastidores a articulação é para que ele retome essa interlocução com o setor produtivo.